aqui é o professor Pátrio de Matemática do curso Colégio Kelvin. Vamos lá, vamos juntos. Olá, galera, uma questãozinha da FUVEST, segunda fase agora de 2020, questãozinha aí recente. Um jogo educativo possui 16 peças nos formatos círculo, triângulo, quadrado e estrela. E cada formato é apresentado em 4 cores: amarelo, branco, laranja e verde. 2 jogadores distribuem entre si quantidades iguais dessas peças. Lembrando que são 16 peças, distribuem em partes iguais essas peças. 2 jogadores, ou seja, aproveitando a questão já enunciado, 8 peças para cada um deles. De forma aleatória, ok? Então não se esqueça aí, de forma aleatória. O conjunto de 8 peças que cada jogador recebe é chamado de coleção. O que ele nos pergunta? Item A. Quantas são as possíveis coleções que um jogador pode receber? Item B. Qual é a probabilidade de que os 2 jogadores recebam a mesma quantidade de peças amarelas? Lembrando que se tem uma peça amarela na forma de um círculo, uma peça amarela na forma de um triângulo, uma peça amarela na forma de um quadrado e uma peça amarela na forma de uma estrela. 4 peças amarelas, ok? Item C. A regra do jogo estabelece a pontuação para as peças da seguinte forma: o círculo vale 1 ponto, o triângulo vale 2 pontos, o quadrado 3 pontos, a estrela 4 pontos. Pergunta: quantas são as possíveis coleções que valem 26 pontos ou mais? Legal? Vamos nessa. E aí, leque, tudo bem? Vamos lá para a questãozinha da FUVEST 2020. Então, lembra que no texto ele me disse que nós temos 4 peças na forma de um círculo, 4 peças na forma de um triângulo, 4 peças na forma de um quadrado e 4 peças na forma de uma estrela. Lembrando que cada uma dessas peças em 4 cores, ok? Totalizando então 4 vezes 4, 16 peças. No item A ele me pergunta quantas coleções, né? Ele usa o termo coleções, que um participante poderia receber. Então lembra que das 16 peças eu preciso escolher 8 para entregar para uma dessas pessoas. Então, de 16 escolho 8, eu tenho o que nós chamamos de agrupamento, ok, galera? Então não se esqueça disso, é um agrupamento. Um agrupamento de 16 elementos tomados 8 a 8. Agora a gente precisa se perguntar o quê? A ordem desses elementos, ela é importante? Porque se a ordem desses elementos, dessas peças, for importante, significa que nós teremos um arranjo. Se a ordem dessas peças não for importante, nós teremos uma combinação. Então imagina o seguinte, eu fui lá e escolhi 8 peças das 16 e entreguei para uma pessoa. Independente da ordem em que eu entrego essas 8 peças, lembrando que é de forma aleatória, isso está no texto, significa que são as mesmas 8 peças. Ou seja, a ordem dos elementos não seria importante nesse caso. Ou seja, para o item A, nós teríamos então que cada jogador, cada participante receberia um total, tudo bem? Um total que seria dado por uma combinação de 16 peças, tudo bem? Ordenadas em que a ordem não seria importante, ordenadas 8 a 8. Agora lembra que nós poderíamos fazer isso usando formulinha ou fazer usando sem formulinha, mas de forma racional, que eu prefiro mais, ok? Mas em todo caso eu poderia colocar indicando para vocês aqui a formulinha, que seria o quê? 16 fatorial dividido por 8 fatorial, 8 fatorial, ok? Isso nos daria, fazendo essas continhas, nos daria 12.870 coleções. Tudo bem, galerinha? Então, o item A aí seria uma combinação de 16 elementos tomados 8 a 8, e nós teríamos, então, 12.870 coleções possíveis que cada um deles receberia. Valeu? Próximo item. Vamos lá, galerinha, ele me pergunta no item B, então, qual é a probabilidade que os 2 jogadores recebam a mesma quantidade de peças amarelas. Então, vamos lá. Agora eu quero lembrar a vocês que nós temos 4 peças amarelas, ó. Uma peça amarela na forma de um círculo, uma peça amarela na forma de um triângulo, uma peça amarela na forma de um quadrado e uma peça amarela na forma de uma estrela, ok?
Então vamos lá, o que eu preciso? Já que ele fala em probabilidade, lembra que eu preciso o quê? Do meu espaço amostral. Agora, o meu espaço amostral seria formado, né, pela combinação das 16 peças tomadas 8 a 8, que na verdade é o que nós calculamos no item A. Legal? Então não se esqueça disso, item A. Ou seja, o meu espaço amostral é formado por uma combinação de 16 peças tomadas 8 a 8. Cada um deles recebe, então, 8 peças, ok? E nós usamos do item A, né, eu indiquei que por formulinha eu teria 16 fatorial dividido por 8 fatorial, 8 fatorial, ok? E nós obtivemos o seguinte valor, 12.870 coleções possíveis, né, com essas 16 peças tomadas 8 a 8. Agora, eu não costumo usar formulinhas mesmo para combinação, é muito comum que a gente assista alguns vídeos e alguns professores não usam também formulinha, eu acho isso muito legal, né, para vocês que assistem os vídeos, mas em algumas situações eu já vi o professor, por exemplo, alguns professores usando para combinação também usando fórmula. Olha, tem que usar fórmula para combinação, não precisa, galera. Então vamos pensar como é que nós calcularíamos isso sem formulinha. Vamos lá? Como é que ficaria isso? Lembra que eu tenho, então, uma combinação, 16 elementos tomados 8 a 8, ou seja, eu tenho 16 elementos e pensa assim, ó, 8 tomadas de decisões sucessivas. Ou seja, das 16 peças, eu preciso escolher 8. E na hora de escolher a primeira peça, eu teria quantas possibilidades? 16. Na hora de escolher a segunda peça, lembra que eu já escolhi uma. Na hora de escolher a segunda peça, quantas possibilidades eu teria? 15 possibilidades. Para a terceira peça, lembra que eu já escolhi duas, ok? Eu só teria agora 14. Para a quarta peça, 13. Para a quinta peça, 12. Para a sexta peça, 11 possibilidades. E para a sétima peça, 10 possibilidades. E para a oitava e última peça, nós teríamos 9 possibilidades. Lembrando que eu precisaria dividir por 8 fatorial, porque lembra que a ordem, né, dessas peças, ela não é importante. Ou seja, eu dividiria por 8 fatorial. E já facilita nossas contas, vamos ter que montar isso aqui. Então, como é que ficaria? Vamos lá, vamos fazer continha? Então, me ajuda. Olha lá. 8 vezes 2, 16. Simplifiquei. 3 vezes 5, 15. Simplifiquei. Bom, observem que o 4 é 2 vezes 2. 2 vezes 6 daria 12. Posso cortar com esse 12 aqui. E lembrando que 2 vezes 7 daria 14, e eu cortaria com esse 14 aqui, ok? Ficou tranquilo? O que sobrou para a gente, então? 13 vezes 11 vezes 10 vezes 9, que é 12.870 coleções. Então lembra que esse é o nosso espaço amostral. Aproveitei aí para evitar, né, muita conta, já ajudando no item A. Então vamos lá, vamos aos casos então, galerinha, vamos aos casos favoráveis. Quais seriam os casos favoráveis, né? Então os casos favoráveis são todas as situações em que um dos jogadores recebe 2 das 4 amarelas, lembra que cada um deles recebe 8 peças, ou seja, o número de casos favoráveis seria das 4 peças, ele tem que receber 2 que sejam amarelas, das 4 amarelas, 2 amarelas. E lembre-se que cada um recebe 8 peças, não é isso? Se ele já recebeu 2 amarelas, significa que ele precisa agora receber o quê? 6 peças de outras cores. Tudo bem? 6 peças de outras cores. Mas vamos pensar, não são 16 peças, 4 delas são amarelas, então eu já escolhi 2 amarelas para esse cara. Ele precisa então de mais outras 6 peças. E essas outras 6 peças virão das 12. Lembra? 12, 4, 16, ok? Das 12 não amarelas. Ele precisa de 6. E é claro que o resto também é continha. Vamos continuar essa continha aqui, vou dar uma apagadinha na lousa e a gente volta. Então vamos lá, vamos às continhas para os casos favoráveis. Só que para o espaço amostral, galerinha, eu deixei indicado aqui, né? É só você voltar um pouco aí o nosso vídeo
e perceber que, para o cálculo do número de elementos do meu espaço amostral, eu deixei indicado esse produto, né, por cancelamento, deixei indicado esse produto, dando esse total aí de 12.870, que é o que deu no item A. Isso vai nos ajudar a descobrir a probabilidade, sem que a gente tenha que fazer muita conta, né? Porque aqui eu tenho um produto, ficaria muito mais fácil a gente simplificar, ok? Então vamos lá, como é que eu calculo então a combinação de 4 amarelas, escolher 2? Para a primeira amarela, de novo, não estou usando a formulinha, galera. Para a primeira amarela, quantas opções eu tenho? Para a primeira peça amarela, 4 possibilidades, porque são 4 peças amarelas. Para a segunda amarela, lembra que eu escolho 2? Para a segunda amarela, eu teria 3 possibilidades. Agora, não posso me esquecer de dividir por 2 fatorial, porque, independente da ordem, por exemplo, triângulo, círculo, círculo, triângulo, são as mesmas 2 peças. E combinação de 12, 6 a 6, que eu também não vou usar a formulinha, são 12 peças, 6 escolhas sucessivas. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tomadas de decisões sucessivas. Lembrando que eu preciso dividir por 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E agora vem comigo, vamos ajudar aqui nas continhas. Olha lá. 2, simplifiquei, deu 2. 2 vezes 3, 6. Corto com esse 6, ok? 2 vezes 3 vezes 4, olha aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Corto com esse 12. Né? O que mais? 5 vezes 2, 10. Corto com 10. Ou seja, temos 11 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não vou nem calcular esse valor, é desnecessário, porque eu quero a probabilidade de que um jogador, né, de que eles recebam a mesma quantidade de peças amarelas, ou seja, 2 para cada um. Então, lembrando da definição de probabilidade, que a probabilidade de que um evento ocorra é o número de casos favoráveis, tudo bem? Situações em que cada um deles recebe 2 amarelas, dividido pelo total. Por isso é que eu deixei indicado essa nossa multiplicação na hora que eu fiz a simplificação. Eu acho que fica bem mais tranquilo. 13 vezes 11 vezes 10 vezes 9. E o aluno ganha tempo, né, com essas continhas. Vamos lá? Então, simplifiquei. Olha lá, 9 com 9. 11 com 11. Olha que legal. E aí nós teríamos 4. Vamos lá? Por 2 aqui daria 4. Por 2 aqui daria 5. 4 vezes 7, 28. E 13 vezes 15 daria 65. E essa seria a nossa resposta para o item B. Valeu, galerinha? Vamos agora para o item C. Vamos lá, leque-leque? Então vamos lá, nós temos aqui o item C dessa questão da FUVEST. Lembrando que nesse item C, ele nos disse que a circunferência vale 1 ponto, né? Triângulo vale 2 pontos, quadradinho vale 3 pontos e que estrelinha vale 4 pontos. E nessa questão ele quer saber o seguinte, quantas são as configurações que valem 26 pontos ou mais. Para isso eu criei um critério para facilitar o entendimento dessa questão, a resolução dela, né, para que o aluno possa, para que você que está nos assistindo possa entender. E é claro, lá no vestibular, o examinador também. Olha lá, as 4 figurinhas e o total de pontos. Eu pensei o seguinte, para isso eu criei um critério. Qual seria esse critério? Além da tabelinha, eu pensei na pontuação máxima e pontuação mínima. Agora se liga, a pontuação máxima, um desses participantes conseguiria se ele possuísse peças que valem mais pontos, ou seja, estrelinhas e quadrados. Então a pontuação máxima, se um desses participantes recebesse 4 quadradinhos e 4 estrelinhas, totalizando as 8 pecinhas, olha lá. Tudo bem? Ou seja, nenhum círculo e nenhum triângulo. E é claro que se ele recebe essas 8 pecinhas com pontuação máxima, né, quadradinhos e estrelinhas, o outro ficaria com as pecinhas que valem menos pontos. Ou seja, 4 círculozinhos, 4 triângulos, nenhum quadradinho e nenhuma estrelinha. Tudo bem? E a partir daí eu fui montando a nossa tabela. Da seguinte maneira, então ela vai lá e me acompanha. Ó.
pontuação máxima. Então, olha lá, nenhum círculozinho, nenhum triângulozinho, 4 quadradinhos, lembrando que cada um deles vale 3 pontos, então 4 vezes 3, ele faria aqui 12 pontinhos, mais 4 estrelinhas, cada uma delas vale 4 pontos, 4 vezes 4, 16 pontinhos, totalizando para essas 8 pecinhas, tudo bem, galerinha? 28 pontos, que é uma situação que nos interessa. Olha que legal. Como ele me pede no enunciado a questão 26 pontos ou mais, o número de configurações de coleções, na verdade, com 26 pontos ou mais, percebam que eu estou muito mais próximo desse valor. Tudo bem? Vamos tentar descobrir a pontuação mínima? Então, olha lá, quando alguém fica, né, um desses participantes fica com 4 triângulozinhos e 4 circunferências, ok? Totalizando, então, quantos pontos? Vamos lá? Cada círculo vale 1 pontinho, 4 círculos, 4 pontinhos, mais 4 triângulozinhos, cada um vale 2 pontos, 4 vezes 2, 8, 12 pontos, pontuação mínima. Ou seja, 26 pontos ou mais significa que ele está próximo dessa realidade. Pontuação máxima, 28 pontos, é quanto maior for a quantidade de pecinhas, ou seja, no formato de um quadradinho, no formato de estrelinha. Vamos lá? Então eu montei a minha tabelinha da seguinte maneira, olha lá, o que eu pensei agora? 3 quadradinhos, 4 estrelinhas, totalizando 7 pecinhas. Lembra que eles recebem 8, ou seja, pensei na seguinte situação, nenhum círculo e um triângulo, totalizando as nossas 8 pecinhas, olha aqui, ó. E os pontos, quanto ele conseguiria? Nenhum círculo, né? Um triângulo, cada triângulo vale 2 pontos, um triângulo, 2 pontinhos, mais 3 quadradinhos, cada quadradinho vale 3 pontos, 3 vezes 3, 9, e 4 estrelinhas, cada uma 4 pontos, também 16, totalizando aí 25, 27 pontinhos, que também é uma situação que nos interessa. Legal? E aí o que eu pensei, galerinha? Eu só fiz o seguinte, ó, mantive aqui, ó, 3 quadradinhos, 4 estrelinhas. Lembra que para a pontuação ser máxima, né, ou seja, próxima ao máximo, que seria 28, eu teria que ter figurinhas, né, que valem mais pontos. E aí eu só troquei isso aqui, ó, só inverti, ó, ou seja, 1 e 0. E a partir dessa ideia eu fui construindo a nossa tabelinha, ok? Nesse caso, quantos pontinhos? Vamos lá? Um pontinho aqui, um círculo, 3 quadradinhos, cada um vale 3, 9 pontos, 4 estrelinhas, 4 vezes 4, 16, tudo bem? Daria 10 com 16, 26, que também é uma situação que nos interessa. Mas para o aluno ganhar tempo, é claro, ele poderia pensar o seguinte, ó, a diferença dentre essa sominha e essa seria só de uma única unidade, um único valor, né? Por quê? Um triângulo vale 2 pontos e um círculo só vale um único ponto, ou seja, a diferença entre esses dois valorzinhos seria realmente de uma unidade. Legal? Bom, e agora, o que eu pensei? 3, 4, 3, 4. O que eu fiz? Troquei aqui agora, ó. 4, 3, 4, 3. Legal? Bom, de novo, 7 pecinhas. Só que cada um deles recebe 8. Pensei na seguinte situação. Nenhum círculo. De novo, um triângulozinho. Quantos pontos? Vamos lá comigo? 2 pontinhos, porque se eu tenho um triângulo e cada um deles vale 2 pontos, um triângulo, 2 vezes 1, 2, mais 4 quadradinhos, 3 pontos cada um deles, 3 vezes 4, 12, mais 3 estrelinhas, cada uma delas vale 4 pontos, 3 vezes 4, também 12, 26 pontinhos. Também é uma situação que nos interessa. Vamos lá? Próximo. Mantenho 4 e 3, olha que legal. E agora só vou trocar aqui, ó. Só vou mudar, então, um círculo e nenhum triângulozinho. Vamos lá? Agora pensa comigo para não fazer conta. Essa é a ideia, que você não fique perdendo muito tempo lá com contas no vestibular. Observem que, nessa situação, eu tenho um triângulo, cada um deles vale 2 pontos, então eu teria aqui 2 pontos. As continhas aqui darão os mesmos valores, ó, 4 e 3, 4 e 3. Ou seja, como aqui eu tenho uma única circunferência, ou seja, o total de pontos aqui seria uma unidade menor do que 26, ou seja, 25. Mas vou fazer as continhas para que vocês possam entender. Olha lá, um círculozinho vale 1 ponto, nenhum triângulo, 4 quadradinhos, cada um vale 3, 4 vezes 3, então 12. E de novo, 3
estrelinhas, 4 pontos cada uma, 3 vezes 4, 12, totalizando 25 pontos, que não é uma situação que nos interessa. Legal? Então essa situação está fora. Bom, e agora, o que a gente faria? Olha lá. 4, 3, cria um critério, lembra? 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3. O que eu estaria pensando agora? 2 e 4. Tudo bem? 2 e 4. Bom, eu tenho aqui 6 pecinhas, mas cada um recebe 8, sempre lembrando disso. Ou seja, qual seria o critério que eu criei agora? 0 e 2. Nenhum círculo e 2 triângulos, totalizando as nossas 8 pecinhas. Qual seria a pontuação aqui, então? 2 triângulos, cada um vale 2, 2 vezes 2, 4, mais 2 quadradinhos, cada um vale 3 pontos, 3 vezes 2, 6, mais 4 estrelinhas, 4 vezes 4, 16, totalizando 26, que também é uma situação que nos interessa. Agora, observem que, na próxima, tudo bem? Teriam mais linhas aqui, viu, galera? Eu tenho, é claro que eu pulei aqui, né? Teriam mais situações, eu pensei no máximo e no mínimo, mas a próxima situação, com certeza, é a situação em que teria 2 e 4, tudo bem? E eu trocaria isso, ó, 2 e 0. Só que lembra que nessa situação a pontuação é menor que 26. Tudo bem? Comparando com a linha de cima. Teríamos mais linhas aqui, ok? Teríamos mais linhas, mas todas elas teriam pontuações menores que 26. Então não seriam situações que nos interessam, ok? Até a pontuação mínima que seria no caso 12. Ou seja, situações segundo o enunciado. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5 situações possíveis. Ok? Então vamos tentar descobrir quantas seriam essas configurações. Vamos lá? Então vamos nessa. Então, primeira situação, primeira coleção seria essa, que vale exatamente 28 pontos, que é a pontuação máxima. Uma única coleção, ou seja, que é a situação em que um desses participantes recebe exatamente 4 quadradinhos e 4 estrelinhas. Então, uma única coleção. E o aluno poderia, claro, pensar da seguinte maneira, né? Dos 4 quadradinhos, ficar com os 4 e que ele, esse participante, que das 4 estrelinhas ficasse com as 4. 4 tomados 4 a 4 é 1, vezes 4 tomados 4 a 4 também é 1, 1 vezes 1, 1. Mas poderíamos pensar direto, claro, uma única coleção. Valeu? Bom, para essa situação, para as situações, quantas seriam as coleções? Que valem exatamente 27 pontos, exatamente 27 pontos. Ou seja, dos 4 triângulozinhos que ele ficasse com 1, combinação de 4, 1 a 1, e dos 4 quadradinhos que ele ficasse com 3, combinação de 4, 3 a 3, e que dos 4, né, das 4 estrelinhas, ele ficasse com as 4. Quanto isso nos daria? Combinação de 4 elementos tomados 1 a 1 daria 4. Combinação de 4 elementos tomados 3 a 3 também daria 4. Lembrando que são complementares, ok? E combinação de 4 tomados 4 a 4 daria 1. Então, ou seja, 4 vezes 4 vezes 1, 16. 16 seriam as coleções com exatamente 27 pontos nessa situação aqui. Vamos para de baixo. Um círculo de 4, combinação de 4, 1 a 1, e de 4 quadradinhos, né, teríamos 3, e de 4 estrelinhas, 4. Se você observar bem, o aluno poderia observar que as contas, os mesmos valores, ó, as mesmas coleções, quantidade de coleções, eu obteria para essas duas situações, onde se tem 1, 3, 4. 1, 3 e 4. O mesmo valor, ou seja, 4 tomados 1 a 1 é 4, 4 tomados 3 a 3 daria 4, 4 tomados 4 a 4 é 1, 16 coleções. Legal? Próxima seria essa situação também, que é uma situação que nos interessa. 1, 4 e 3. Também seria desnecessário fazer conta. Então, mas vamos lá. Olha lá. De 4 triângulos, 1. E de 4 quadradinhos, 4. E de 4 estrelinhas, 3. Tudo bem? De novo, 4 tomados 1 não é 4. 4 tomados 4 a 4 daria 1. 4 tomados 3 a 3 daria 4. 16. Essa é uma situação que não é
que não nos interessa, porque aqui nós teríamos 25 pontos, e a última que nos interessa seria com 26 pontos, ok? Que seria a seguinte situação, dos 4 triângulozinhos, né? Dos 4 triângulozinhos pegarmos 2, e dos 4 quadradinhos pegarmos também 2, e das 4 estrelinhas pegarmos 4. 4, combinação de 4, 2 a 2 daria 6, vezes combinação de 4, 2 a 2 daria 6, combinação de 4, 4 a 1 daria 4, tomados 4 a 4 que daria 1, então seria 6 vezes 6, 36. E qualquer uma das outras, lembrando que aqui eu omiti algumas linhas, é claro, para não ter que escrever todas, né? Qualquer outra situação, a partir dessa última que eu proponho aqui, nós teríamos valores menores, né, inferiores a 26 pontos, ou seja, são coleções que não nos interessam. Ou seja, vamos somar tudo para ver quanto deu. Olha lá, daria 36, 16, 16, 16, 48, 84 e 1, 85 coleções ao todo. Legal, galerinha? Agora se liga que as nossas resoluções não são simplesmente resoluções. Se liga que a gente resolve e a gente chama atenção para muita coisa, muito conceito. Não é uma simples resolução, né? É relembrar conceitos, coisas que são importantes. E assistam os vídeos, né? Os vídeos que a gente já fez de outras resoluções para acrescentar sempre coisas boas para você aí que é vestibulando. Valeu? Estamos esperando, vem para o Kelvin.